Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gilberto Júnior aqui do Reflexões Matemáticas. Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal. O objetivo do vídeo de hoje é nós fazermos a análise desta função bem aqui, f de x igual ao exponencial de x, dividido por x ao quadrado menos 9, e a respectiva construção gráfica baseada em ferramentas do cálculo. Inicialmente, eu quero fazer alguns agradecimentos iniciais ao pessoal lá do Telegram, que sempre está divulgando os nossos vídeos nos canais de matemática. Um agradecimento especial ao Raul Batista, bem como ao professor Décio, que sempre está colaborando conosco nessa divulgação. Um agradecimento especial também ao Marcos Branco, lá do Telegram, dos canais de matemática, que me enviou essa questão. A gente trocou uma ideia inicialmente e decidimos que seria interessante fazer esse vídeo para divulgar e compartilhar com todos vocês, porque é uma função, pessoal, muito, mas muito interessante, que enriquece a análise em termos de aplicação das ferramentas do cálculo, tá? Então, fiquem comigo até o final, que com certeza vocês vão aprender bastante aqui. No primeiro momento, vamos tecer os comentários baseado em ferramentas do cálculo, e posteriormente nós vamos lá para a área de trabalho do MATLAB para fazer a construção gráfica baseado nos comentários da primeira parte, porque nós acreditamos que esse seja o melhor caminho didático para expor essa questão, tá? Bem, de acordo com o enunciado, esboce o gráfico da função abaixo usando o roteiro para esboço de gráfico, usando os testes de derivadas para encontrar todos os aspectos importantes da curva. Eu decidi fazer essa análise não utilizando testes de derivadas, que corresponde ao cálculo diferencial. Eu decidi fazer esse vídeo utilizando ferramentas do cálculo infinitesimal, que é o cálculo de limites, porque tem muita informação sobre esta função quando você analisa sobre a ótica do cálculo infinitesimal. Não significa que você não vai ter isso no cálculo diferencial, utilizando derivadas, mas as informações elas são muito mais enriquecidas quando a gente analisa a questão dos limites, tá? Então vamos lá. Como roteiro, eu vou citar aqui dois conjuntos de propriedades, tá? Que você pode assumir como sendo o roteiro para construir essa função. Então vamos lá. Nesse primeiro conjunto de informações, quais são as propriedades matemáticas que a gente pode extrair dessa função? Sempre quando você for analisar uma questão dessa natureza, pessoal, eu sugiro que você descreva o domínio. Descrevendo o domínio, você tem importantes consequências a partir dessa análise do domínio. Então, como a função é exponencial de x dividido por x ao quadrado menos 9, você não pode zerar o denominador. Então, você tem que tirar do denominador os números que zeram x ao quadrado menos 9, que é menos 3 e 3, né? Porque menos 3 e 3 ao quadrado dá 9, portanto eu não posso dividir por zero. Ou seja, o domínio da função é o conjunto de todos os números reais, exceto menos o 3 e o menos 3. Quais são as implicações que advêm desse domínio? Que você tem dois pontos de descontinuidade, que é o menos 3 e 3, porque ele não pertence ao domínio da função. E, além disso, esses pontos de descontinuidade, eles vão balizar você a construir as assíntotas verticais. Então, veja a quantidade de informações importantes que nós tiramos somente analisando o domínio dessa função. Então, para resumir, nesse primeiro momento, essa função, o domínio dela são todos os reais, exceto o menos 3 e 3. O menos 3 e o 3 são pontos de descontinuidade da função, e menos 3 e 3 vão servir para a gente construir as assíntotas verticais. Em termos de descontinuidade, o que significa isso? Você sabe que uma função ela é contínua quando o limite da função naquele ponto que você está analisando, esse limite existe, e além disso, o valor desse limite é igual ao valor da função no ponto. Como essa função não está definida para menos 3 e 3, então menos 3 e 3 caracterizam essa função como uma função descontínua. E menos 3 e 3 são os pontos de descontinuidade. Outros itens importantes a serem analisados nesse primeiro momento é você calcular a imagem da função no zero. Ou seja, porque zero pertence ao domínio da função. Então, se você pegar x aqui e substituir por zero, vai ficar exponencial de zero dividido por zero ao quadrado menos 9. Isso dá menos 1 sobre 9. Então, a imagem de zero é menos 1 sobre 9. Um outro ponto muito importante para essa função, que é muito peculiar, muito característica, é o fato de que ela não possui raízes. Ou seja, não existe nenhum número real onde esse f de x é igual a zero. Tá? Por quê? Porque a exponencial de x é uma função sempre crescente, ela também não tem raiz. E a parábola x ao quadrado menos 9 você não pode dividir pela raiz dela. Tá? Então, esse é o primeiro conjunto de informações que você tem que guardar para a gente ter uma ideia
visual do gráfico antes de nós irmos lá para a área de trabalho do MATLAB, tá? Vamos para o segundo conjunto de informações. Nesse segundo conjunto de informações, eu sugiro para você que você analise o limite dessa função quando x vai para mais e para menos infinito, ou seja, o limite dessa função nos extremos. Como é que essa função se comporta nos extremos? E aí, pessoal, em ambas essas situações, tem muitas informações bem interessantes. Primeiramente, olha só, vamos analisar o limite dessa função quando x tende a mais infinito, tá? Então, quando x tende a mais infinito, nós temos a exponencial de mais infinito, grosseiramente falando, dividido por x ao quadrado, ou seja, o infinito ao quadrado, menos 9, que não vai fazer muita diferença, né? Então, o que é que nós temos? Nós temos uma indeterminação, ou seja, nós temos infinito no numerador e infinito no denominador. Para a gente resolver essa indeterminação, a gente teria que usar ferramentas do cálculo diferencial, como, por exemplo, a regra de L'Hopital. Mas vocês sabiam que não necessariamente eu posso usar essa ferramenta do cálculo diferencial, nesse caso em particular? Sabe por quê? Olha só. A exponencial de x, para valores muito grandes de x tendendo a mais infinito, ela é muito maior do que os mesmos valores para a parábola x ao quadrado menos 9. Ou seja, a exponencial de x ela cresce muito mais rapidamente do que x ao quadrado menos 9. Por exemplo, pega x aqui igual a 10 bilhões. A exponencial de 10 bilhões é um número muito grande, que vai ser muito maior do que 10 bilhões calculado aqui, avaliado em x ao quadrado menos 9. Ou seja, apesar de eu ter uma indeterminação, eu tenho muito mais infinito no numerador do que no denominador. Qual é a conclusão a respeito disso? Que a gente pode bater o martelo, que o limite dessa função quando x tende a mais infinito é mais infinito. Veja que interessante, né? Guardem bem essas informações. Vamos analisar agora o limite dessa função quando x tende a menos infinito, tá? E aí também tem uma outra análise interessante, porque quando x tende a menos infinito, vamos lá, eu vou ter grosseiramente aqui a exponencial de menos infinito. Só que pelas propriedades da potência, você coloca essa exponencial de menos infinito no denominador. Então, na verdade, quando x tende a menos infinito, eu tenho uma função que é 1 no numerador e a exponencial de x vezes x ao quadrado menos 9 no denominador, onde esse x agora no denominador é um número infinitamente positivo, ou seja, o denominador é muito grande. Quando o denominador é muito grande, essa fração vai para zero. Ou seja, o limite dessa função, quando x tende a menos infinito, é zero. Então, veja só quantas propriedades interessantes só nessa leitura que a gente está tendo aqui. Vamos lá. Vamos analisar agora os pontos de descontinuidade para caracterizar as assíntotas verticais. O que é uma assíntota vertical, pessoal? Uma assíntota vertical é quando o limite dessa função vai para mais ou para menos infinito nas proximidades de um ponto. Portanto, você tem uma reta que passa por esse ponto e essa reta é paralela ao eixo do y. Por exemplo, se você pegar aqui o 3 e o menos 3 ao quadrado e 3 ao quadrado dá 9. Portanto, esse denominador é próximo de zero. Significa que essa função vai para mais infinito. Portanto, você tem duas assíntotas verticais em 3 e menos 3, nas proximidades de 3 e menos 3. Agora, veja só, o que significa essa assíntota vertical? Como eu falei, ela é uma reta que ela corta um ponto no eixo do x, é paralela ao eixo do y. E essa reta, ela vai balizar o crescimento ou o decrescimento da função. Ou seja, a função ela vai correr paralela a essa reta, seja para mais infinito ou para menos infinito. E é aí que a gente tem que fazer uma outra análise. Que análise é essa? A análise dos limites laterais, tá? Guardem bem essa informação. Então, olha só, vamos fixar o 3, o ponto de descontinuidade x igual a 3. Se eu pegar valores de 3 à direita de 3, que são valores maiores do que 3, esses valores vão ser muito maiores do que 9. Eles sendo valores muito maiores do que 9, essa diferença aqui embaixo é positiva. O que significa isso? Significa que essa função vai para mais infinito. Tá? Ela vai para mais infinito, ela segue paralela à assíntota 3, só que ela vai para mais infinito. Agora, por outro lado, se você pegar valores de x menores do que 3, ou seja, a esquerda de 3 se aproximando de 3, por exemplo, 2,5, 2,9, o quadrado desse número é menor do que 9. Se o quadrado desse número é menor do que 9, a diferença aqui embaixo é negativa. Portanto, o limite dessa função, quando x tende a 3 pela esquerda, ela segue
para menos infinito, só que paralela a essa assíntota x igual a 3. Muito legal essa análise, né? A mesma análise você pode fazer para o ponto de descontinuidade x igual a menos 3, tá? Então, guardem essas informações, tá? Sugiro que você reprise o vídeo nessa parte, anote todas essas informações. Se você tiver alguma dúvida, escreva aí nos comentários. A gente segue trocando uma ideia. Eu faço questão de responder a todos os comentários de vocês, tá? Então, vamos juntar todas essas informações e vamos lá para a área de trabalho do MATLAB, tá? Vamos para cá. Olha só. Inicialmente, eu vou fazer uma comprovação daquilo que eu falei a respeito de ordem de grandeza da exponencial. A exponencial cresce muito mais rápido do que x ao quadrado menos 9, razão pela qual a gente bateu o martelo e disse que o limite da função é mais infinito, mesmo a gente tendo uma indeterminação. Eu vou criar aqui um intervalo pequeno, tá? De 0 até 10, de 1/10 em 1/10, tá? Aqui eu vou criar um p, que eu vou chamar de exponencial de x, tá? E aqui eu vou criar um q, que é x, tá aqui, x ponto x, x ponto asterisco x menos 9. E olha só, eu vou plotar primeiro a função exponencial, tá? E aí vocês guardem, deixa eu colocar aqui uma malha, aí vocês guardem essas imagens. Ó, vamos colocar aqui um tracejado no gráfico, né? De vermelho, tá? Opa, tá errada a sintaxe, era grid on, eu coloquei grid on, né? Vamos corrigir bem aqui quando ele identificar o erro, tá? Mesmo assim ele plotou. Dá um CLC. Agora eu vou plotar corretamente, utilizando a sintaxe correta, grid on. Tá aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Olha só, essa é somente a função exponencial. Então veja que a imagem do 10, olha, está bem aqui. E essa imagem é um ponto entre 2 e 2,5 vezes 10 a quarta. Então veja a ordem de grandeza, 10 a quarta. Agora, se eu plotar a função q, que é x ao quadrado menos 9, ó, plot de x, vamos utilizar aquela sintaxe anterior, aí aqui eu só substituo p por q, ó. Ó, isso aqui é a exponencial de x ao quadrado, perdão, é x ao quadrado menos 9. Ó, uma parábola. Tá? Então veja que quando x é igual a 10, ela fica próximo de 100, né? É 10 ao quadrado menos 9. Então vejam que é muito menor do que o valor de x igual a 10 avaliado na exponencial. Se você plotar tudo junto, ó, vamos colocar aqui x, p, e bem aqui, olha, x, q, e vamos colocar aqui uma, uma cor azul, tá? Uma cor. Ó, veja que a exponencial, ela taxa a parábola, né? Ela pressiona a parábola para baixo quando eu ploto esses dois gráficos no mesmo plot, tá? Então, razão pela qual a ordem de grandeza da função exponencial é muito maior do que x ao quadrado menos 9, e a gente fez aquela conclusão lá na primeira parte do vídeo, tá? Bem, agora vamos lá. Vamos pegar as informações da primeira parte e vamos ter uma ideia visual deste gráfico. Ou seja, quando x tende a mais infinito, a função vai para mais infinito, ela tem uma assíntota vertical em x igual a 3, só que a direita do 3 ela vai para mais infinito, a esquerda do 3 ela vem para menos infinito. Quando x tende a menos infinito, ela vai para zero, só que ela tem uma assíntota no menos 3, tá? Ela tem uma assíntota no menos 3, a imagem do zero é menos 1 sobre 9, e ela não corta o eixo do x porque nós concluímos que ela não possui raiz, né? Então, já dá uma ideia mais ou menos de como é o gráfico dessa função, tá? Ou seja, para mais infinito ela cresce, para menos infinito ela vai para zero, e ela tem duas assíntotas verticais, menos 3 e 3. Tem uma espécie de bifurcação próximo desses pontos, tá? Próximo desses pontos de descontinuidade. Agora, prestem bem atenção, e aí o cuidado que a gente tem que ter ao trabalhar isso no MATLAB. Eu vou considerar aqui um intervalo que vai de menos 10, x igual a menos 10 até 10, tá? Aqui, ó, já estava, certo? E eu vou fazer f de x como sendo a exponencial de x, ponto, barra, dividido por x ao quadrado menos 9, tá? Então, essa é a sintaxe que a gente usa. Ou seja, eu criei o intervalo de menos 10 até 10, por quê? Porque o menos 3 e o 3 está lá. Os pontos de descontinuidade estão lá. Agora eu vou plotar. Vou fazer plot x, f de x. Aqui eu vou construir uma linha tracejada.
E vamos incrementar um pouco esse gráfico, colocando line wide, DTH, espessura 2, e aqui eu ponho uma malha. Tá? Olha só como é o gráfico. Mais uma vez, o que foi que eu fiz nesse gráfico? Nós plotamos o gráfico daquela função, objeto de análise do nosso vídeo, no intervalo que vai de menos 10 a 10. Mas aí você está se perguntando, quando você olha para esse gráfico, só está aparecendo uma assíntota, que é aqui no 3. Ó. Então, digamos, quando o x vai para mais infinito, quando ele vem para cá para a direita, a função está indo para mais infinito. Ó. Quando ela chega próximo do 3, ó, ela tem uma espécie de bifurcação para mais infinito e para menos infinito, ou seja, tem uma assíntota, e nós comprovamos que a direita do 3 vai para mais infinito e a esquerda do 3 vai para menos infinito. Agora a pergunta, onde é que está a assíntota vertical x igual a menos 3? Deveria aparecer uma espécie de bifurcação bem aqui. Por que que não aparece quando você faz isso aqui no MATLAB? Eu vou explicar para vocês, tá, pessoal? Primeiramente, para eu fazer essa explicação, eu preciso plotar o gráfico de forma um pouco mais correta. Não significa que isso aqui está errado, tá? Eu vou explicar o porquê. Então, eu vou particionar. Eu vou considerar duas simulações num intervalo positivo e outra no intervalo negativo. Vamos lá, então. Vou dar um CLC aqui. Eu vou considerar agora x que vai de menos 10 até 0. Essa parte negativa, tá? Depois eu vou construir um vetor que vai de 0 até 10. Eu particionei o intervalo de menos 10 a 10, de menos 10 a 0 e de 0 até 10, tá? Agora eu vou construir a função f de x, que é a função de análise aqui no nosso vídeo, só que para a variável x lá. E eu vou fazer f de y, que vai calcular para aqueles pontos positivos, f de y, tá? Tá aqui, ó. Agora eu vou plotar somente o f de x, tá? Olha só. Que corresponde à imagem da função para aqueles valores negativos. Olha como já aparece a assíntota, né? Olha como já aparece a assíntota. Então, esse gráfico já aparece a assíntota e corrobora a nossa análise feita no primeiro vídeo. Por quê? Quando x vem para cá, para menos infinito, olha, a função está próximo de 0, ela tem uma assíntota aqui em menos 3. Ó. Agora, uma explicação adicional. Por que que ela cresce aqui? Ela tem esse ponto de máximo, tá? E volta a decrescer. Aí seria interessante a gente fazer uma análise da derivada. Mas eu vou explicar em termos do comportamento gráfico dessa função. Porque quando x está à direita do menos 3, tá? Onde menos 3 é uma assíntota vertical, esse x ele é menor do que ele é maior do que o menos 3, tá? Por exemplo, menos 2,5 é maior do que menos 3, mas em módulo ele é menor do que o 3. Portanto, quando você fizer aquela diferença lá no denominador de x² menos 9, esse limite vai para menos infinito, tá? Agora, por que que ele tem esse comportamento aqui, ó, de cresce, tem esse ponto de máximo bem aqui e vem decrescendo? Você pode explicar, justificar isso, pessoal? Porque o comportamento dessa função nessa região tem que ser assim, porque a imagem do zero é menos 1 sobre 9. Ou seja, ele tem que passar bem aqui, olha. E quando x for 0, é menos 1 sobre 9, que está entre menos 0,1 e menos 0,12. Ou seja, se ela vem do menos infinito à direita do x igual a menos 3, ela tem que passar na imagem da função para x igual a 0. Então, portanto, ela tem que ter esse comportamento, porque ela tem que passar pelo ponto 0, menos 1 sobre 9, que nós mencionamos lá na primeira parte do vídeo, tá? Agora vamos para a outra parte aqui, ó. Eu vou plotar agora a parte positiva, por assim dizer, né? Aqui o y e aqui o f de y. Ó. Aí veja só. Então, de fato, um gráfico comprova a nossa análise. Para x vindo para cá, para a direita, né, para valores grandes, a função vai para mais infinito. A direita da assíntota x igual a 3, ela cresce, a esquerda ela decresce, tá? E esses valores aqui não significa que eles sejam positivos, tá? Eles são valores negativos, abaixo, está muito próximo de 0 ali, tá? Então, como é o gráfico dessa função de uma forma mais completa, no intervalo de menos 10 até 10? Primeiramente, eu vou justificar para você por que que naquela primeira simulação o MATLAB ele não mostrou a assíntota
x igual a menos 3. Eu deixei já preparado aqui, pessoal, 2 simulações, tá? Que precisamente é a simulação que eu fiz aqui, só que eu salvei esses arquivos, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Deixa eu diminuir um pouco aqui a minha imagem. E eu vou explicar por que que naquela primeira simulação do MATLAB, ela é um pouco que conduz a gente a um erro. Pessoal, isso é uma questão de escala. Por quê? Se x é positivo suficientemente grande, a gente concluiu que ela vai para mais infinito. Se x é negativo suficientemente pequeno, se x vai para menos infinito, o limite é zero. Então veja a diferença da escala. A esquerda ela é muito pequena e a direita ela é muito grande. Então o que é que o MATLAB faz quando você plota num domínio maior? Ele faz um ajuste de escala e praticamente ele atropelou ali a assíntota em x igual a menos 3. Então note aqui, olha, para essa parte que eu simulei com valores negativos, a amplitude aqui vai de menos 0,12 a 0,08, é algo muito pequeno. Ao passo que, quando eu considero o outro lado, ela vai de menos 50 a 250, né? Então, vejam só a diferença entre os dois casos. Portanto, não significa que o MATLAB estava errado. Ele plotou corretamente porque a gente considerou um intervalo que não estava particionado. E de um lado positivo e do outro lado negativo, as escalas são totalmente diferentes, tá? Então, de um modo geral, esse é o gráfico, esse é o gráfico dessa função. Então, resumindo, o que foi que nós fizemos aqui no vídeo, na primeira parte? Nós tecemos comentário extraindo as principais propriedades daquela função, utilizando técnicas do cálculo infinitesimal. Depois nós viemos aqui para o MATLAB, né, destacando essas nuances que a gente tem que ter cuidado e comprovamos e plotamos o gráfico dessa função. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado se você chegou até aqui. Marcos, esse vídeo é para você. Muito obrigado. Muito obrigado também ao professor Décio, ao Raul Batista, que sempre está nos dando essa força lá nos canais de matemática do Telegram. Se você tiver alguma sugestão de uma questão que tenha uma riqueza de informações que a gente possa contribuir analisando dessa forma, mande para a gente, que nós teremos a satisfação de responder para você, tá? Então é isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.